Lançado em 1953, Peter Pan é uma verdadeira pérola da era de ouro da Disney. Com um design impecável, cores marcantes, cenários pintados com extremo cuidado e um ritmo que respeita o tempo do encantamento, o filme tem sido capaz de atravessar gerações e continuar encantando até hoje. A história é simples, mas profunda. Uma garota diante de um dilema inevitável, daquele que todo jovem enfrenta em algum momento da vida: crescer. E junto com isso, entender o que crescer realmente significa. É nesse ponto que entra Peter Pan, o garoto que nunca cresceu, que vive na terra do nunca, cercado por aventuras que se repetem infinitamente, sem consequências, sem responsabilidades, sem tempo passando. E meus amigos, olha nós pra trazer esse filminho. Peter Pan, eu sempre quis trazer Peter Pan aqui no canal. Eu já trouxe a versão de 2003, não assiste comigo, e já trouxe também um review, na verdade eu já trouxe duas versões de um vídeo sobre a versão atualizada de 2019, se eu não me engano, 2020, não sei. A última versão de Peter Pan em live action, que não teve muita repercussão, não ficou muito popular, até porque foi lançado diretamente no Disney Plus, né? Não teve uma divulgação ampla. Mas eu gosto muito. Inclusive, nessa versão do Disney Plus, eu vou comentar isso durante o filme, mas eles atualizaram algumas coisas que ficavam estranhas aqui na animação. Mas como a animação é lá dos anos... ela foi produzida durante os anos 40 ainda, tá tudo certo. Era assim que era a visão da época, né, das coisas. Uma coisa interessante é que muita gente entende Peter Pan, na verdade, como sendo um filme sobre a Wendy e a curva de amadurecimento da Wendy, né, deixando de ser uma criança, entre aspas, para começar a se tornar um adulto, até porque essa questão de adolescência, né, infanto-juvenil, aí o juvenil, adolescência, adulto, isso foram momentos na vida das pessoas que foram sendo interpretados, reinterpretados e entendidos ao longo dos anos. Mas aqui em Peter Pan a gente vai ver, tipo, a Wendy, tá na hora da Wendy crescer, simplesmente. Você vai se tornar um adulto. Quase que eles pulam a adolescência, né? Mas aqui, o filme é basicamente sobre como a Wendy se despede da sua criança, fase infantil. E essa versão em específico, ela dá muito a entender exatamente esse ponto. Então, meu nome é Arthur Viana. Se ajeita aí e voa comigo pra terra do nunca. Hoje, o filme é Peter Pan. Bora conhecer essa pérola? Uma coisa que pouca gente sabe é que Peter Pan não foi um filme fácil de fazer. Muito pelo contrário. Ele foi um projeto que ele atravessou décadas dentro da Disney. O Walt Disney mesmo se interessou pela história lá nos anos 30. Só que o filme só foi lançado em 1953. Ou seja, foi um babado que ficou maturando durante muito tempo, sendo pensado, repensado e reimaginado várias e várias vezes. Isso aconteceu por vários motivos, tá? Um deles é que o próprio Walt Disney, ele não queria fazer um Peter Pan simples. Ele queria uma coisa muito mágica, mas que tivesse emoção, ritmo e identidade visual. Ele sabia que não era só uma história infantil, era uma história sobre crescer, sobre memória, sobre fantasia, sobre perda. E isso tinha que estar na animação, nem que fosse só a sensação. Outro ponto interessante é que a Disney estava saindo de um período complicado. Durante a Segunda Guerra Mundial, o estúdio, ele praticamente parou. E aí vários projetos ficaram engavetados. E Peter Pan foi um deles. Quando a guerra acabou, o estúdio precisava se reerguer. E aí o filme voltou como uma grande aposta. E mesmo depois de tantos anos parado, o projeto não perdeu força. Aliás, pelo contrário, ele voltou mais ambicioso. Dá pra ver no material de produção o cuidado em criar uma terra do nunca, mágica e melancólica. Não é uma fantasia totalmente alegre. Sempre tem um ar de mistério, um outro ar. E tem mais umas coisinhas interessantes que eu conto depois do filme. E algumas delas pequenininhas durante. Mas vamos lá, descobrir afinal de contas que filme é esse. E o filme começa com uma linda vista de Londres. É aquele capricho extraordinário que a Disney tinha, onde eles conseguiam fazer uma pintura absurdamente artística ganhar vida diante dos nossos olhos. Hoje existe muito ode às antigas produções da Disney devido a elas passarem pra gente essa sensação, esse sentimento, não só de nostalgia, mas de amor em cada segundinho do filme. Isso é uma coisa que os filmes hoje não passa tanto. Eu acho que é porque tá muito envolto em coisa de bilheteria e números, sabe? E naquela época, o Walt Disney, ele era muito mais preocupado com estética, encantamento, então só a abertura de Peter Pan já é uma coisa linda. Londres,
as nuvens, as cores. É aquele capricho da era dourada da Disney, sabe? E aí a gente conhece quem é a família Darling, moradores da casa escolhida por Peter Pan pra visitar. Isso porque os moradores dali, eles acreditavam no Peter Pan. No caso, a senhora Darling, que era a mãe da família, acreditava que o Peter Pan era o espírito da juventude. O pai achava tudo uma besteira. Inclusive, o pai não gostava nem que falasse nisso, porque ele é o clássico homem hétero cis mediano do ano lá de 1900. Então, pra ele, essas coisas é tudo besteira. Pra ele, tudo isso infantiliza não só as meninas, mas também os meninos. Ou o ser humano em si. E ele não gosta de nada que infantilize, nada que tenha muita fantasia, nada disso. Enquanto as crianças, elas acreditavam que o Peter Pan era real. Não só o espírito da juventude, mas real mesmo. Tanto que elas se divertem encenando histórias que a Wendy conta pra eles a respeito do Peter Pan. E aí já vem uma coisa muito interessante, porque fala-se muito sobre o entendimento de que Peter Pan é uma história, como eu disse, sobre o amadurecimento da Wendy, e que tudo que aconteceu só na cabeça dela, na mente dela. Ela contou a história que a gente vai ver pra si mesma, se colocando como a personagem principal. Tanto que logo no início fala que as crianças tá encenando histórias que a Wendy contou. Wendy, a mais velha, também acreditava nele. Ela contava aos irmãos as aventuras prodigiosas de Peter Pan. A partir daqui, se você ficar com essa pulguinha atrás da orelha, você vai sempre ver o filme por essa ótica, de que, será que isso tá mesmo acontecendo ou será que é só a imaginação da Wendy? O que é real e o que é imaginação? E aí eles estão ali e a gente entende a dinâmica familiar. As crianças têm uma imaginação enorme, gigante. A Naná funciona como se fosse a babá mesmo das crianças, ela cuida deles. Ela arruma os brinquedos, arruma a cama, coloca o remédio que eles têm que tomar antes de dormir. E aí o pai entra irritado no quarto porque sumiu uma parte do traje dele, já que eles vão sair pra uma festa. E ele encontra no quarto dos meninos, só que o Miguel transformou num mapa do tesouro. Ele fica nervoso, claro, e aí ele chama a esposa dele, a senhora Darling, que chega no quarto tentando apaziguar a situação. A senhora Darling sempre, um amor. Só que o marido, o pai, não é ouvido. Ele tenta falar, ele tenta dialogar com a família, só que a família não escuta. E aí quando falam do Peter Pan, ele fica ainda mais irritado. Ele fala que o Peter Pan é uma besteira. E aí isso deixa as crianças, os filhos dele, super triste. Porque ele fala que o Peter Pan não existe, que é tudo uma bobagem. E aí por fim, ele fala que chega, que a Wendy não vai mais ficar contando essas histórias pra eles. Que a Wendy precisa crescer. E que a partir do dia seguinte, ela vai dormir num quarto separado do quarto deles. E eles ficam tristíssimos. Eles ficam desesperados. E esse é o start de Peter Pan. O começo aqui de Peter Pan acontece exatamente no momento em que a Wendy não quer crescer. E é aí que nasce a máxima de que a história é sobre o amadurecimento da Wendy. E que não necessariamente tudo tenha de fato acontecido. Na verdade, a Wendy imaginou uma grande aventura onde, ao invés dela crescer como os pais dela querem, ela foge com o Peter Pan pra Terra do Nunca. Um lugar onde ela nunca vai precisar crescer. E é lá que ela percebe que não é bem assim que a banda toca, né? Uma coisa interessante da gente comentar é o traço clássico da Disney, onde a gente percebe, por exemplo, que a senhora Darling, ela lembra muito a Cinderela. E aí eu costumo brincar assim, nossa, essa atriz trabalha muito. Essa atriz ali nos anos 40 da Disney fez muito filme. E aí voltando ao filme, quando os pais da Wendy tá saindo, ela pede pra mãe deixar a janela aberta. No caso, pra mãe dela deixar a janela aberta porque o Peter Pan esqueceu uma coisa ali e ele provavelmente vai vir buscar. Então tem que deixar a janela aberta. A mãe dela fica pensativa sobre isso. Só que uma coisa que é legal reparar aqui também é que a Wendy, ela não fala completamente acordada que isso vai acontecer, que o Peter Pan esqueceu um babado. Não, ela fala meio sonâmbula, meio dormindo. Ela fala de olhos fechados pra mãe dela. Ou seja, é como se ali ela já tivesse inserida nas próprias ideias, na própria história que ela tá criando do próprio sonho, entende? O que foi que achou? Sua sombra. Sombra? A Naná pegou. E aí assim, nesse ataque de fúria que o pai teve, ele colocou a Naná pra fora. Ele fala que a Naná é um cachorro, que as crianças vão crescer, que não faz sentido elas terem um cachorro como babá. Porque ele quer desmembrar toda essa ideia fantasiosa que a família vive, né? E a mãe fala que tá preocupada, porque a Naná tá do lado de fora e a Wendy falou sobre o Peter Pan vir. E aí o pai debocha. Ele fala uma coisa tipo, ai, pelo amor de Deus, eu tô morrendo de medo do Peter Pan vir, porque o Peter Pan existe e tal. Acontece que sim, meus amigos, o Peter Pan existe. A gente vê ele pousando imediatamente no telhado dos Darling e descendo pra entrar no quarto da Wendy. Uma coisa engraçada é que é meio assustadora a maneira como ele é apresentado. O brilho
da Sininho ilumina o rosto dele de uma forma esquisita. Tipo, os olhos dele ficam escuro, dá pra ver só o brilho do olhar. Mas a área dos olhos fica escura. É uma imagem meio aterrorizante do Peter Pan, tá? Ele parece malicioso. E dessa forma, ele entra no quarto da Wendy atrás da própria sombra que tá presa numa gaveta. E na confusão pra pegar essa sombra, ele acorda todo mundo. A Wendy, óbvio, fica espantada quando olha pra ele, só que ela também já tava esperando por ele. Mas é engraçado, porque ela fala um negócio tipo como, ai, você é um pouco mais alto do que eu imaginei. Então ele é diferente do que ela esperava que ele fosse. Ou seja, ele surpreende ela. E aí ela costura a sombra nos pés do Peter com linha e agulha. E aí ela pergunta o que ele tá fazendo ali. E ele fala que vem sempre pra ouvir as histórias. E aí ela fica feliz que ele vem ouvir histórias sobre ele mesmo. Só que aí ele fala que volta pra contar essa história pros meninos perdidos. E aí ela pergunta, meninos? E aí, quando ela se pergunta isso, automaticamente ela para pra se dar a resposta. Ela fala, ah, os órfãos, né? Os garotos perdidos. Quanto depois pros meninos? Os meninos? Oh, eu me lembro. São órfãos. Uhum. Ou seja, se a gente levar aquela teoria em consideração, quando ela é surpreendida pela afirmação dele, ela se questiona e ela mesma já se responde, porque é ela que inventa as histórias que se passa com Peter Pan. Então é impossível que ela não saiba quem são os meninos. Ou seja, ela se indaga e já diz quem é. E ele concorda com ela. E aí ela fala que infelizmente vai parar de contar essas histórias porque ela vai ser obrigada a crescer. E ele fica desesperado, ele fala, não, então você vai vir comigo pra Ilha Encantada. Aqui é interessante lembrar também que na dublagem original, a Sininho, por exemplo, não se chama Sininho. Ela se chama algo como Tilindim, algo assim. E a Terra do Nunca não é chamada de Terra do Nunca, é Ilha Encantada. Esse termo, Neverland, Terra do Nunca, se popularizou depois. Mas na primeira dublagem, não é nem Sininho, nem Tinkerbell, e também não é Terra do Nunca. Mas onde vamos? A Ilha Encantada. Encantada? Tilindim. Não sei o que ela tem. Alô, Peter Pan. E aí, ele fala pra ela que ela vai com ele, e ela fica encantada. Ou seja, ele veio salvar ela. Ele vai salvar ela daquilo que ela absolutamente não quer viver, que é crescer. Ela fala que beleza, mas que ela tem que levar os irmãos, porque ela não pode ir pra essa ilha sem eles. E com base na teoria, isso diz muito. Nesse momento, ela tá contando a história pros irmãos. A história de quando eles foram pra Ilha Encantada com ela. Tudo se passa com eles ali porque ela tá contando essa história pra eles. Por isso ela fala que tem que acordar os irmãos. Ela chama os irmãos, o Peter Pan fala que tudo bem, ensina eles a voar, que é aquele momento crucial de Peter Pan, é aquele momento onde a gente para e fala, ai meu Deus do céu, que sonho, que delícia, que maravilha. Quando eu era pequeno eu morria nessa parte, tá? E assim, você percebe o quanto o Walt Disney, ele gostava de plantar a bondade, o amor no coração das pessoas. Assim, falem o que quiser, façam a teoria que quiser a respeito do Walt Disney, sobre qualquer coisa, ele era satanista e tal. Mas imagina isso, todo mundo tem o sonho de voar, em qualquer idade que seja. E o Walt Disney institui em um dos desenhos dele, um dos clássicos dele, que pra você voar, você tem que pensar em coisas boas, coisas felizes e usar um pouco de pozinho de fada. Ou seja, além de ele ensinar ao ser humano que se você quiser fazer a coisa mais extraordinária da vida, você tem que estar vibrando alto, você tem que estar pensando em coisas boas, ele ainda ensina a acreditar, a ter fé. Porque uma fada não é um fato comprovado pela ciência. Pra fada existir dentro de você, dentro do seu coração, tem que existir magia, inocência e fé. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito foda da parte do Walt Disney, sabe? Colocar de fato as boas intenções no coração das crianças. E aí, assim, a Sininho tá ali, inclusive. E a Sininho, ela se apresenta como uma fada muito ciumenta. Ela tem ciúmes do Peter Pan. Ela fica presa na gaveta. E aí, quando a Wendy fala que vai dar um beijo no Peter Pan, de tão feliz que ela tá de tudo aquilo que tá acontecendo, a Sininho sai dali, voa e impede ela de beijar o Peter Pan. Ou seja, ela tem ciúmes dele. E aí, aqui, se cria uma rivalidade feminina, né? Hoje em dia é entendido como rivalidade feminina. No live action, como eu disse, né, o mais recente de Peter Pan, essa rivalidade feminina foi reinterpretada. Aqui na nova versão, não existe, mas aqui nessa versão, ela existe. E não só uma vez, é várias vezes, vocês vão ver só. Só que esse ciúme da Sininho, ele não é bem romântico, sabe? Ele, na verdade, fala sobre perder espaço, medo de ser substituída. Algo até muito humano pra uma personagem que não é humana. E aí começa uma das sequências mais famosas
da Disney. Aquela que é sempre usada pra divulgar os clássicos do estúdio. Principalmente quando se fala sobre excelência nas sequências dos filmes lançados durante a Era de Ouro da Disney, que era quando o Walt Disney estava vivo e não aceitava nada menos que perfeição em tela. Por quê? As cores são lindas, o tom azulado da cena é lindo, as paisagens, as pinturas em si, Londres, a hora que eles descem no Big Ben, a hora que eles cruzam a lua, é tudo muito bonito, muito épico, muito clássico, é visualmente impressionante. Quando a câmera corre por eles e mostra a estrela onde fica a Ilha Encantada, isso foi uma revolução no cinema. As pessoas assistindo ficavam chocadas, elas assistiam aquilo, eles ficavam em pânico com aquela imagem, era uma perfeição sem tamanho, e é desse jeito que eles vão pra Ilha Encantada. Agora, mais uma curiosidade. Existe uma mítica de que a Tinkerbell, a Sininho, ela foi inspirada na Marilyn Monroe. E por incrível que pareça, a Disney não se importa muito com essa mítica. Eles não ficam desmentindo o tempo todo. Mas os animadores, os próprios animadores, já disseram que não, isso não é real. Porque na época em que a Tinkerbell foi desenvolvida, a Marilyn Monroe ainda não era uma super estrela. Ela ainda não era a Marilyn Monroe que todo mundo conhece em Hollywood. Ainda faltava tempo pra ela se tornar esse símbolo. Então a Tinkerbell não foi inspirada na Marilyn Monroe em si. E a própria atriz que fez a Tinkerbell ali nos estúdios, pra eles terem uma base do desenho, falou sobre isso também. Porque é isso, né? E aí assim, antigamente a Disney, ela fazia muito esse sistema de levar os atores fazerem live action e os desenhistas jogarem no papel. Era uma forma meio de que não errar, de entender o movimento, a expressão, a intenção. E é claro que com Peter Pan, nem todas as cenas foram feitas exatamente dessa forma. Os animadores tinham um pouco mais de liberdade. Já com Cinderela, por exemplo, tem vídeo no canal, não foi. Cinderela foi toda filmada antes e desenhada em cima da película do filme. Mas a atriz que fez a Tinkerbell, ela falou sobre o quanto foi divertido interpretar a personagem. E o quanto ela precisava ser expressiva, porque eles precisavam entender exatamente a musculatura do rosto dela. A Tinkerbell, ela é uma personagem que não fala. Só que você tem que entender exatamente o que ela tá sentindo, o que ela tá querendo dizer, mesmo sem nenhuma única palavra. E a atriz, assim, ela deu o nome. Ela arrasou demais. Legal, né? E aí, lá na ilha, a gente é apresentado ao grande vilão de Peter Pan, o Capitão Gancho. Numa época onde a Disney ainda colocava como característica, quase como um detalhe mesmo, vilões que fumam. Então, o Capitão Gancho tá ali fumando um charuto. Eu acho muito legal quando isso aparece nessas narrativas. O cigarro, ele fica associado aos vilões. E os vilões fazem coisas erradas. E dentro das coisas erradas que eles fazem, está fumar. Ou seja, é um Capitão Gancho que fuma, é uma Cruella que fuma também. E eu acho isso muito legal, porque é isso. Como eu disse quase agora, quando você quer voar, você tem que pensar em coisas boas. E se você não quer se parecer com um vilão da Disney, não fume, porque fumar é algo ruim. Então, olha, nas entrelinhas, é o Walt Disney colocando um monte de coisa boa na cabeça das crianças, sabe? E eu gosto muito do design do Capitão Gancho. Outro dia eu tava vendo uma publicação que mostrava como a Disney formatou a nossa cabeça também pra achar que a mocinha tem um nariz fininho e que a vilã tem o nariz pontiagudo, mais quebradinho, com a ponta mais caída. Isso é muito real. Nesse sentido, a Disney acabou batendo o martelo em certos pontos estéticos que ao longo do tempo tinha que cair, de certa forma. E aqui o Capitão Gancho é todo montado pra parecer meio vilãozão. Ele tem o queixo muito grande, né? O queixo masculiniza ele, mas o nariz deixa ele caricato. Aí ele tem os olhos esbugalhados, ele é longilíneo, ele é magricela. E ele é um dos únicos vilões masculinos da Disney que não tem um jeito tão efeminado, o que é um ponto interessante. Qualquer dia a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Por que normalmente os vilões da Disney têm um jeito efeminado? Bom, eles estão ali falando sobre a vida de pirata. Tanto o Capitão, quanto o Mr. Smee, quanto os outros marujos. E o Capitão Gancho, ele tá, como sempre, planejando uma forma de matar o Peter Pan. Ele fala que se ele soubesse onde fica o esconderijo do Peter Pan, ele conseguiria fazer isso com muito mais destreza. Só que, infelizmente, ele não sabe onde é. E aí ele começa a traçar um plano pra dar um jeito de descobrir aonde fica esse esconderijo. E é aí que a gente vê uma sequência divertidíssima dele com o Mr. Smee, mostrando que eles são meio que a dupla do filme, tipo o Pink e o Cérebro, onde o Mr. Smee, ele é mais bonzinho, ele gosta do Capitão, ele é quase que uma figura paterna pro Capitão, um pai meio bobo, sabe? Ele arruma o bigode do Capitão, mas ele se enrola todo, faz besteira, é engraçado. Essa relação deixa o vilão menos unidimensional, sabe? Ele continua sendo cruel, mas ele também é meio ridículo, é meio carente. Isso humaniza o personagem sem tirar o perigo que ele representa, né? E aí a gente descobre que o Capitão Gancho tem um ressentimento enorme com o Peter Pan,
basicamente porque o Peter Pan cortou a mão dele e jogou pro crocodilo. O crocodilo comeu, gostou tanto que agora quer comer o resto do corpo do Capitão Gancho. E por sorte, ele só não morreu ainda porque o crocodilo engoliu junto um relógio que faz tic-tac. Então sempre que o crocodilo se aproxima, ele ouve o som do tic-tac. E é isso que protege ele. É isso que tem protegido ele desde então. E aí, enquanto eles estão ali naquela dinâmica, um dos marujos avisa que o Peter Pan tá chegando, que ele tá retornando ali pra Terra do Nunca. Quando eles chegam, a Wendy fica fascinada, porque ela fala que a ilha é exatamente como ela imaginou. Novidade, né, Wendy? É exatamente como você imaginou, pois é. E aí, eles apontam pro Lago das Sereias, a toca dos indígenas, e o Capitão Gancho começa a disparar bola de canhão contra eles ali. Aí o Peter Pan fala pra Sininho levar o Wendy, junto com os irmãos, pra uma área segura da floresta, ali próximo do esconderijo dele, enquanto ele despista o capitão. Só que a Sininho vai na frente, acorda as crianças, os meninos perdidos, engana os meninos perdidos. Ela fala que tem uma pessoa, uma coisa sobrevoando ali, e que o Peter Pan mandou eles atacarem aquela coisa. E aí os garotos atacam, só que aquela coisa é a Wendy. E aí ela cai. E era pra ela ter caído nas pedras, assim, com tudo. Por sorte, quem salva ela é o Peter Pan. E aí a Sininho fica morrendo de ódio, ela fica com tanto ódio que ela fica vermelha. E ela chega a queimar uma folha quando ela passa por dentro da folha, sabe? O Peter Pan, claro que briga com as crianças e fala por que a Wendy veio. As crianças ficam arrependidas pelo que elas fizeram, fala que foi a Sininho que mandou atacar. E o Peter Pan fica puto com a Sininho e pergunta se isso é verdade. E aí quando ele fala algo como, você sabe que ela poderia ter morrido, né? Acontece uma coisa um tanto quanto assustadora. A Sininho faz uma cara quase que de prazer, assim como quem diz, sim, eu sabia que ela poderia ter morrido. E ela gosta disso. Eu achava esse momento perturbador porque mostra um lado cruel da Sininho que a gente nem sempre percebe. Sabe que ela podia morrer? Tilentim. E aí o Peter Pan, ele bane a Sininho pra sempre. E a Wendy fala, não, pra sempre não, Peter. Aí ele fala, beleza, então só por uma semana. Aí eles vão começar a explorar a ilha, né, a parte da aventura. A Wendy pede pra ver as sereias, enquanto os garotos querem caçar, querem fazer outras coisas. E aí acaba que o Peter nomeia o João como o líder dos garotos nessa aventura. E leva a Wendy pra ver as sereias. Aí o João sai andando pela ilha. E aí uma coisa que a gente não vai cansar de falar aqui é sobre a qualidade da Disney nessas cenas. A qualidade da animação. O que esses caras faziam. Gente, eu juro pra vocês. Sem tecnologia nenhuma, eles faziam isso tudo à mão. Vocês têm noção que isso era feito quadro a quadro à mão? Eles pintavam esses cenários, o efeito da água, o pó da Sininho, tudo isso. Cada grão do pó da Sininho foi desenhado à mão. 24 desenhos pra cada segundo de filme. É uma coisa extraordinária. Porque com a tecnologia que a gente tem hoje, é claro que fica muito mais simples de fazer isso. Mas fazer da forma que eles faziam, praticamente artesanal, que era a única forma possível naquela época, traz um charme pra animação, né? Traz uma coisa diferente, um outro olhar quando a gente tá assistindo. É muito bonito. E aí vem um momento importante, porque, na verdade, o que o Peter Pan fala pros meninos é que eles podem ir caçar os indígenas. Vão e capturem alguns índios. E aí entra aquela representação que hoje a própria Disney faz questão de avisar antes do filme começar. Que o filme retrata visões de mundo da época em que o filme foi produzido. E muitas dessas coisas a Disney não compactua hoje em dia. Só que essa era a visão de mundo que se tinha lá nos anos 40, né? Então aqui os indígenas são retratados de uma forma caricata e até ofensiva. Como se eles fossem menos evoluídos do que seres humanos brancos e pudessem ser caçados como bichos, como animais. Então existe essa questão. Sim, existe. Mas tirando isso e trazendo apenas pra narrativa do filme, os meninos acabam sendo capturados pelos indígenas. E os indígenas estão atrás da princesa Tigrinha, que desapareceu. E eles deixam bem claro que se a princesa Tigrinha não aparecer, vai ter churrasco hoje. Porque eles vão fazer churrasco dos garotos. O que deixa eles, obviamente, completamente pilhados. O João chega a perguntar se tudo aquilo que eles estão vivendo é brincadeira. Serem pegos pelos indígenas antes de atacarem. Porque o plano era justamente atacar primeiro. E aí os meninos perdidos falam que sim. Que normalmente eles sempre fazem esse jogo e que tá tudo certo. No final das contas, os meninos perdidos sempre ganham, sempre vencem e acabam sendo libertados. Ou seja, quando a gente conecta isso com aquela ideia de que tudo não passa da imaginação da Wendy, fica claro que isso é uma história, é fantasia. É a Wendy imaginando tudo aquilo, tá tudo fora de perigo. E aí depois disso, ela passa a contar o que aconteceu entre ela e o Peter Pan, que é o lance das sereias, que vem a seguir. Aí vem uma cena que é até engraçada, porque assim, todas as representações femininas dentro de Peter Pan tem algum problema com a Wendy.
As sereias, elas são muito debochadas. Elas são completamente loucas pelo Peter Pan. Elas gostam que ele conte as histórias, as aventuras dele. Mas quando elas observam a Wendy, quando elas percebem que a Wendy também tá ali, elas começam a debochar da Wendy. Jogam água, tentam colocar ela dentro da água pra afogar ela. E o Peter Pan se acaba de dar risada. Depois ele fala que elas estavam só brincando. Só que não. Elas estavam realmente sendo maldosas. É curioso como a Wendy coloca as figuras femininas sempre em disputa entre si. Quase nunca solidárias. Isso diz muito da época em que o filme foi feito. Então, assim, claro que o Walt Disney tinha muitas coisas boas que ele colocava assim, mas também tinha muitas coisas que ele era levado pela ideia da época. E desde que o mundo é mundo, esse lance de o homem criar essa rivalidade entre as mulheres pra que elas nunca se unam e etc e tal, isso é real, gente. É real, assim, desde que o mundo é mundo. Hoje, que existe o lance da sororidade, das mulheres se apoiarem e tal, que também tá sendo entendido, construído, né? Mas na época, era como era. E assim, durante anos, todo mundo assistiu Peter Pan sem nem reparar que todas as figuras femininas do filme têm problema com a Wendy. E que isso era basicamente criação da cabeça da Wendy. Ou seja, ela se achava protagonista e as meninas não aguentavam o protagonismo dela. Era tipo isso. E aí aqui a gente tem também a representação das sereias, né? Se eu não me engano, é a primeira representação de sereia feita pela Disney, se eu não me engano. Anos depois viria o clássico A Pequena Sereia. E aqui a gente já percebe que a Disney já tinha mais ou menos uma ideia bem definida do que era uma sereia pra eles. Inclusive, tem uma sereia que lembra bastante Ariel, com as conchas tapando a parte dos seios e a cauda da sereia em si. Depois, na Pequena Sereia, essa cauda fica mais elaborada, mas aqui a gente consegue ter uma noção de como o Walt Disney imaginava as sereias. E aí, enquanto eles estão ali, o tempo muda. E o Peter Pan observa o Capitão Gancho indo pra Ilha da Caveira, levando a Princesa Tigrinha como refém. Ou seja, foi ele que sequestrou a Princesa Tigrinha. E a imagem é muito incrível, é muito linda. Eu não canso de falar o quanto esse filme é visualmente mágico e bonito. Aí a gente tem uma sequência divertidíssima, muito legal, onde o Capitão Gancho obriga a Tigrinha a contar pra ele onde fica o esconderijo do Peter Pan. E aí, enquanto ele tá ali interrogando ela, o Peter Pan chama a atenção dele lá de fora. O capitão sai. Assim que ele sai, o Peter Pan imita a voz dele dentro da caverna e manda o Mr. Smee colocar a Tigrinha dentro do barco e levar ela de volta pros indígenas. E o Mr. Smee responde que ok. Só que quando ele tá saindo, o capitão pergunta: e onde é que você vai, Mr. Smee? E aí o Mr. Smee percebe que a voz que ele ouviu não era do capitão. E o Capitão Gancho fica ali tentando entender da onde que tá vindo aquela voz. Logo ele saca que é o Peter Pan que tá dentro da caverna. Até que eles começam o embate. Primeiro é uma luta de espadas, depois tem um momento onde o Peter Pan voa e o Capitão Gancho não. O capitão acaba caindo, fica com medo, e nesse balaio todo o crocodilo aparece completamente louco pra engolir o Capitão Gancho. E adivinha? Ele simplesmente cai dentro da boca do crocodilo. Aí fica aquela luta do crocodilo tentando engolir ele de vez, porque toda hora o capitão consegue escapar. E aí tem um detalhe muito legal nessa cena. O barulho da batida dos dentes do crocodilo é o mesmo som da batida dos dentes da Malévola, quando ela se transforma em dragão. Como o Peter Pan veio antes da Bela Adormecida, muito provavelmente eles viram que aquilo funcionava, que aquele som colava, que parecia mesmo o som dos dentes de um animal gigante. E aí eles reutilizaram o mesmo efeito sonoro na Malévola. No caso, são castanholas batendo, é uma coisa simples. É um detalhinho, só que é interessante, né? Gostaram? E aí é nesse momento, enquanto o capitão tá fugindo do crocodilo, que o Peter Pan consegue salvar a Princesa Tigrinha. Só que quando ele sai com a Tigrinha, acontece uma coisa muito doida. Ele simplesmente sai voando com ela. E a Wendy vai atrás tentando voar também. Só que a capacidade dela de voar tá meio falha. Então ela vai toda destrambelhada atrás dele. E isso mostra muito como o Peter Pan, ele é meio sem noção. Ele foi sem noção lá nas sereias, quando as sereias estavam claramente tentando matar o Wendy. E ele é sem noção agora, porque ele simplesmente vai embora e deixa a Wendy pra trás. Como se fosse problema dela conseguir acompanhar. Só que no fim das contas, o Peter Pan, ele é isso. Ele é tipo uma criança que não cresceu. Apesar do design dele não parecer tanto uma criança, né? Ele parece mais um adolescente. Mas ele é isso. Ele é descabido, ele é sem noção, ele é infantil, ele não tem responsabilidade. Ele não se vê responsável pela Wendy. Nem pelos irmãos da Wendy, nem pelos meninos perdidos. E isso que é o interessante. Porque levando em consideração essa leitura de que toda a história gira em torno da Wendy e do amadurecimento dela, é nesse ponto que ela começa a perceber que não faz sentido não querer crescer. Ela começa a enxergar o lado negativo disso. E o Peter Pan, aqui no filme, ele é representado como um moleque grande, quase que um adolescente bobão, sabe? Um adolescente irresponsável, um adolescente que não quer responsabilidades com a própria vida. E a Wendy vai catando isso. Bom, aí os indígenas ficam agradecidos pelo Peter Pan, principalmente o cacique, liberta as crianças e começa uma festa enorme ali entre os indígenas. A Disney é cheia de musical, né? Então tem o musical dos indígenas que eu até acho legal. Gente, eles fumam cachimbo da paz.
E o Peter Pan fuma. Só que não mostra. Aí eles entregam o cachimbo pro Miguel. A Wendy não deixa o Miguel fumar, claro. Ela também não fuma. Ela acha que tem um cheiro ruim, uma coisa ruim ali. O João fuma. E aí ele não gosta. O corpo dele rejeita. Ele fica enjoado. Dá pra ver claramente que ele passa mal com aquilo. E isso é ótimo, porque é isso, né? A representação do cigarro na Disney. Claro que hoje em dia, mesmo assim, jamais essa cena existiria. Assim como no live action de Pinóquio, por exemplo, que eles substituíram a cerveja por refrigerante. Um refrigerante que parece um chopp, sim, mas é substituído. Olha, refrigerante grátis! Eu não acredito! Aqui está, senhores, no canecão! E obviamente não teve a cena que ele fuma. Nem cachimbo, nem charuto, nem nada. E aí, a Wendy, ali ela fica chateada porque ela é meio deixada de lado na brincadeira. Tem uma indígena que chega e fala que ela não pode dançar, que ela tem que pegar lenha. Porque quando a Wendy volta, aí ela vê a tigrinha dançando. Dançando com o Peter Pan, inclusive. Ela faz vários movimentos com o Peter Pan, deixa o Peter Pan meio oriçado, sabe? É isso, assim. E é sempre em torno do Peter Pan. É como se todas as personagens femininas fossem colocadas pra disputar atenção, espaço e afeto, enquanto o Peter Pan escolhe nunca lidar com as consequências disso, sabe? E no fim, a Wendy, ela fica chateada. Ela fica chateada porque ela não pode fazer parte daquela brincadeira. Porque ela é mulher. Porque é isso, tá? Quando ela tá querendo brincar, é isso que a indígena fala pra ela. Não, índia, mulher, pega a lenha, não dança. Só que a tigrinha tá dançando, então assim, eu não sei. E aí, enquanto isso, o Mr. Smee, ele sequestra a Sininho. Eles percebem que a Sininho tá muito magoada, que ela foi banida pelo Peter Pan. E que ela tá ferida com tudo que aconteceu. Então o Capitão Gancho, ele começa a conversar com ela. Ele diz que a culpa é toda da Wendy. Ele fala que eles vão levar o Wendy embora dali. Porque se eles levarem a Wendy junto com eles, já que eles vão partir no dia seguinte, tudo volta ao normal. O Peter Pan volta ao normal. E a Sininho vai concordando com tudo aquilo. Porque ela tá magoada, né? Ele usa os ciúmes da Sininho pra tirar dela a informação de onde o Peter Pan mora. Porque ele fala que pra levar o Wendy, ele precisa ir até o lugar onde o Peter Pan fica. Ele precisa ir até o esconderijo dele. Só que ele não sabe aonde é. E a Sininho fala que pode contar aonde é que fica. Porque ela realmente acredita no Capitão Gancho. Ela acha que ele vai só levar o Wendy embora. Aí ela entrega a localização exata do esconderijo do Peter Pan. E aí em seguida, o Capitão Gancho, óbvio, se revela. Porque agora ele já tem a informação mais preciosa de todas, a que ele sempre quis. Ele sabe exatamente onde o Peter Pan se esconde. Bom, aí quando os meninos perdidos voltam pro esconderijo, que fica dentro da árvore, a Wendy, ela já tá lá chateada esperando. Ela tá incomodada com tudo que aconteceu até então. E aí ela deixa claro que tá na hora deles voltarem pra casa. O Peter Pan não quer. Ele fala que não, que eles têm que ficar ali pra sempre, pra nunca crescer. E a Wendy fala que isso não faz tanto sentido, que na verdade eles têm que crescer sim. E aí ela pergunta pros irmãos se eles ainda se lembram da mãe deles. E eles falam que não. O Miguel, ele até descreve a Naná como a lembrança dele. E aí ela fala, não, essa aí era a nossa babá, era um cachorro. Era a Naná, a mamãe é outra pessoa. Aí os meninos perdidos, eles comentam que acham que já tiveram mãe um dia também. E aí a Wendy começa a cantar. Ela entoa uma música sobre o que é uma mamãe. E aí todo mundo se emociona com ela cantando e falando que mãe é aquela que acolhe, que dá um beijo antes de dormir, que protege. E aí os piratas, eles vão se aproximando do esconderijo do Peter Pan e eles escutam a música também. Aí no final, tá todo mundo emocionado, tanto os piratas quanto as crianças. Esse momento é muito simbólico. A ideia de mãe atravessa até quem vive à margem, até quem é vilão. É a memória de algo que todo mundo teve ou quis ter. É forte, né? É babado. E aí o João propõe que eles voltem pra casa. Ele acha que agora é a hora, porque ele se lembra da sensação de estar em casa. O Peter Pan deixa claro que se eles forem e crescerem, eles nunca mais vão voltar pra Terra do Nunca. E mesmo assim eles falam que tudo bem. A Wendy até fala que acha que a mãe dela não vai se importar dela levar todos eles pra lá. Que todos eles podem ir morar na casa dela. E eles vão. Quando a Wendy vai se despedir do Peter Pan, ela volta, né, pra dar tchau pra ele, ela desiste do nada. Porque dá a impressão que ela sabe quem é o Peter Pan. Ela entende que não faz sentido tentar conversar de forma emocional e responsável com ele, porque o Peter Pan não é assim, ele é infantil. Então ela simplesmente diz adeus e sobe. Só que quando ela sobe, todos eles são capturados pelos piratas, que já estavam ali em cima esperando por eles. E o Capitão Gancho coloca uma bomba em forma de caixa de presente, dentro de uma caixa de presente, na verdade, ali no esconderijo. Ele deixa a bomba ali pra matar o Peter Pan. Bom, eles são sequestrados pelo Capitão Gancho, e o Capitão Gancho deixa claro pra todos eles que ou eles se alistam pra ser marujos do navio, ou eles vão caminhar na prancha e pular no mar lá com os tubarão. E eles falam, não, vamos se alistar, vamos ser pirata, porque eles não querem morrer. E a Wendy não aceita isso.
isso. Ela fala uma coisa tipo, nossa, vocês não se envergonham de uma coisa dessa? De aceitar ser pirata, maldoso e tudo mais? E eles respondem que meio que não tem escolha, né? E ela fala, claro que a gente tem escolha. O Peter Pan vai vir salvar a gente. Aí o Capitão Gancho deixa claro que, na verdade, ele deixou uma bomba pro Peter Pan. E essa bomba vai explodir. Quando a Sininho, que tá presa, escuta que tem uma bomba com o Peter Pan que vai explodir junto com ele, ela quebra o vidro do objeto e sai voando pra impedir que isso aconteça. Só que quando ela chega lá, o Peter Pan tenta impedir ela de levar a caixa, porque ele não sabe que aquilo é uma bomba. Ele acha que é um presente da Wendy. Ele só percebe que é uma bomba quando começa a sair fumaça. Só que aí já é tarde demais. Aí quando a Sininho tá levando a bomba, ela explode. O Peter Pan fica completamente desesperado, porque ele vê a luz da Sininho tremelicar. Ele vê a luz dela ficar fraca. E é aí que ele se declara pra Sininho. Ele fala que ela é a coisa mais importante da vida dele, que ele não seria nada sem ela. Ele passa pelos escombros, tentando chegar perto dela pra ver se ele consegue fazer alguma coisa. Esse é talvez o único momento em que o Peter Pan parece realmente sentir medo de perder alguém, sabe? A sensação é que é quando o jogo para a fantasia e ameaça cobrar um preço real. Só que aqui o filme corta. Ele não mostra pra gente o momento em que a Sininho volta, diferente da versão de 2003, que é bem emocional. Não é da Disney e eles mudam isso na versão de 2003. Lá o Capitão Gancho ele não deixa uma bomba também. Ele deixa veneno pro Peter Pan morrer. E quem acaba tomando o veneno é a Sininho, que morre e revive graças à fé e ao amor que o Peter Pan tem nele e nas fadas. Não só ele, mas as crianças. Aqui a gente não tem essa cena. E eu acho que isso não acontece porque o filme, né, de 1953, ele tava mais focado em ser uma grande aventura. Eles queriam que o filme fosse divertido pra família. E aí um momento pesado assim, lançado lá nos anos 40, ainda por cima pra criança, anos 50, talvez fosse algo que eles achavam que não valeria a pena colocar. Mas a explosão é boa, tá? A explosão é grande. Bom, a Wendy se negou, claro, foi revoltada ali, então ela foi colocada na prancha e ela foi a primeira a pular. E quando ela pula, a água não faz barulho, porque é claro que ela foi salva pelo Peter Pan. Todo mundo entra em pânico lá no navio. Os marujos, o Mr. Smee, o Capitão Gancho, porque eles acham que o Peter Pan devia estar morto. Então eles acham que aquilo é o fantasma do Peter Pan, só que não é. É nesse momento que o Peter Pan liberta os outros garotos perdidos e todos eles fogem pra parte mais alta do navio. Enquanto isso, os marujos sobem atrás deles. E o Peter Pan luta contra o Capitão Gancho. No meio disso tudo, o Mr. Smee, vendo aquela bagunça, ele decide que ele vai embora dali. Ele fala, não, isso aqui é demais pra mim. Ele não quer mais essa vida. Ele é muito engraçado, ele é muito fofo. E aí quando ele tá quase indo embora, o Peter Pan corta a corda e faz os marujos caírem lá de cima. E aí eles caem dentro do barco do Mr. Smee. E todos eles acabam indo embora dali. Enquanto isso, o crocodilo tá todo vapor lá embaixo ali, rodeando o navio, querendo a todo momento comer o Capitão Gancho. E aí o Capitão Gancho, ele desafia o Peter Pan. Ele fala pra ele não voar e lutar como homem. E o Peter Pan aceita. Eles têm uma luta de espadas e no fim das contas o Peter Pan quase perde. Mas ele vence, né? Ele amarra o Capitão Gancho na bandeira do próprio navio. Só que mesmo depois de se render, o Capitão Gancho tenta atacar o Peter Pan pelas costas. Só que ele se desequilibra e cai direto na boca do crocodilo. E desse jeito é o fim do Capitão Gancho, porque ele sai correndo na água, igual um desenho animado mesmo, e o crocodilo sai louco, né? Dando a impressão que o crocodilo tá correndo até hoje atrás dele pra tentar comer o Capitão Gancho inteiro. Crocodilo doido, né? Eu acho muito criativo esse crocodilo. Todo mundo comemora. O Peter Pan comemora. A Wendy. E aí o Peter Pan fala, vamos traçar a rota do navio, porque agora eu vou zarpar. A Wendy pergunta, pra onde vamos, capitão? E ele responde, pra Londres, é claro. Ela fica super agradecida, porque pela primeira vez, ele é meio que gentil, responsável. Ele vai levar todos eles pra casa. As crianças erguem a âncora e o Peter Pan pede pra Sininho jogar pó de fada no barco. O barco fica completamente dourado, começa a voar. E mais uma vez a Disney dá um show. Aquele efeito dourado reluzindo enquanto o navio passa pela ilha. Esse tipo de capricho, esse tipo de detalhe feito nos anos 40, enquanto a produção de Peter Pan estava acontecendo, é uma coisa extraordinária. O Walt Disney tinha uma visão absurda pra criar esses clássicos. É lindo demais. E o barco sai voando. Aí vem algumas transições lindas. Da Terra do Nunca pra Lua, da Lua pro Big Ben, pro relógio, do Big Ben pro relógio dentro da casa da Wendy. E aí os pais dela estão voltando daquela festa.
festa. Quando eles entram no quarto, ela não tá na cama. Ela tá debruçada na janela, meio sonolenta. Eles acordam ela, pergunta se tá tudo bem. Ela diz que sim. E ela conta que viveu uma grande aventura com o Peter Pan. Conta que os meninos perdidos voltaram com o Peter Pan porque ainda não é hora deles crescerem. E aí, assim, essa versão de Peter Pan acaba sendo a que mais deixa claro, no final, que tudo não passou de uma grande aventura dentro da fantasia da Wendy. Porque nas outras versões da história, elas trazem consequências reais do que foi vivido na Terra do Nunca. O que mantém a teoria viva, mas não fecha completamente. Aqui no filme clássico, não. Aqui no filme clássico, meio que não tem consequência nenhuma. As crianças nunca aparecem juntas no quarto. O que a gente vê é a Wendy dormindo ali, no pé da janela. Os irmãos também tá dormindo cada um na sua cama. Então, não tem prova, não tem confirmação de que aquilo realmente aconteceu. Ela fala da aventura que viveu com o Peter Pan naquela noite e pede pros pais olharem pro navio do Peter Pan cruzando a lua. Só que, na verdade, o navio do Peter Pan é uma nuvem. Uma nuvem em formato de navio. A mãe da Wendy fica pasmada. O pai também fica em choque quando ele vê o navio perfeitamente desenhado nas nuvens. Ele chega a comentar que tem a impressão que ele conhece aquele navio de algum lugar, de uma memória distante, guardada lá na mente dele. É como se até os adultos tivessem lá no fundo o resquício dessa fantasia que um dia também foi deles. E aí o pai fala pra Wendy que estava bravo mais cedo, que se ela quiser ela não precisa crescer agora. Mas ela corta o assunto. Ela diz que agora se sente pronta pra crescer. E aí eles ficam ali na janela observando o navio de nuvens cruzar a lua. E desse jeito termina Peter Pan de 1953. E o filme, meus amigos, foi um grande sucesso. O orçamento foi estimado em mais ou menos 4 milhões de dólares, mas a bilheteria mundial, somando todos os relançamentos ao longo dos anos, chegou a aproximadamente 87 milhões de dólares. Levando em conta que a gente tá falando dos anos 50, isso foi considerado um resultado extremamente forte pra época, principalmente no mercado norte-americano. E assim, é legal lembrar uma coisa. Nos anos 50, a Disney, ela relançava os filmes, os próprios filmes, várias vezes no cinema. Não existia VHS, muito menos streaming. Então o Peter Pan, ele foi exibido e reexibido por décadas, o que ajudou a consolidar essa arrecadação total. Financeiramente, foi um grande sucesso, e de público também, porque o filme foi muito bem recebido logo de cara, extremamente elogiado quando estreou. Uma coisa muito legal do desenvolvimento do filme é o uso pesado de atores em live action como referência. Isso era algo que a Disney já vinha fazendo, mas em Peter Pan, isso ganhou um peso realmente. Os animadores queriam entender movimento, expressão corporal, peso, equilíbrio. O voo, por exemplo, ele não podia parecer só bonito. Ele tinha que parecer possível dentro da lógica daquele mundo. Isso fica muito claro nas cenas de voo do filme. Elas foram pensadas quase que como uma coreografia. Cada movimento era estudado para parecer leve, mas não artificial. É por isso que até hoje essas cenas impressionam tanto. Elas têm uma fluidez que não envelhece. Outro ponto que o material de making of deixa muito evidente é a importância do design dos personagens. O Peter Pan, por exemplo, ele passou por várias versões até chegar naquele visual final. O Walt Disney não queria que ele parecesse um bebê, mas não queria que ele fosse um adulto. Ele tinha que estar nesse limbo visual entre a criança e o adolescente, porque isso conversa com o tema do filme. A Wendy também foi pensada com muito cuidadinho, porque ela precisava ter um visual que transmitisse maturidade, mas sem perder a doçura e a infantilidade, porque ela é essa personagem de transição. Ela tá deixando de ser criança, só que ela ainda não virou adulta. E aí isso tá no jeito que ela se move, no jeito que ela olha, na postura, e aí entra a Terra do Nunca como conceito. Nos materiais de desenvolvimento fica muito claro que a ilha, ela não é um lugar fixo. Ela muda conforme a emoção da cena. As cores mudam, o céu muda, a luz muda. Ou seja, a Terra do Nunca, ela não é um mapa. Ela é um estado emocional. E isso é muito sofisticado para uma animação dos anos 50, gente. Mas e você? Reparou em tudo isso? Já tinha assistido esse clássico de Peter Pan com essa visão? Acho que seja... Assim, quem é velho no canal já sabia, né? Mas deixa o seu comentário, diga-me se você gostou do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado demais do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.